Você já refletiu que existe um tipo de inteligência que nunca é ensinada? Não aparece nos manuais nem nas universidades, mas todos a percebem e a temem. Ela não busca palcos, não clama por palmas, se move em silêncio, nas sombras, de forma quase invisível, mas mortalmente exata. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que, sem erguer a voz, domina a atmosfera inteira, ou aquela mulher que sorri de forma sutil enquanto movimenta peças que ninguém enxerga. Elas falam pouco, mas quando decidem falar, cada ouvido se prende, não pelo som, mas porque suas frases são lâminas afiadas. Esse é o território da chamada inteligência sombria, e quando você passa a compreendê-la, a sua visão do mundo nunca mais retorna ao que era, porque essa mente não reage, ela analisa, não pede, se posiciona, não enfrenta, encerra. Maquiavel já dizia que não era o brilho que importava, mas a capacidade de dominar sem ser visto, de gerar medo sem levantar suspeita. Se em algum momento você sentiu que enxerga além, não por sensibilidade, mas por astúcia, então este vídeo é para você, porque ao desvendar esse caminho, você deixa de ser comum. Não espere aprender isso em livros, escolas ou nas regras da sociedade. Se as pessoas soubessem como essa inteligência funciona, temeriam você antes mesmo de qualquer gesto. Tudo começa não pelo estudo, mas pela observação. Primeiro você fica em silêncio, escuta mais do que fala, analisa os detalhes que os outros não percebem, sorri de leve para piadas sem graça, não porque se diverte, mas porque nota quem implora por aceitação. Nesse estágio, você ainda não é frio, mas já está mudando. Enquanto isso, o mundo gira em falso. Pessoas discutem por bobagem, defendem ilusões só para proteger seus egos frágeis, falam alto quando tremem por dentro, exibem força quando estão em ruína. Você observa tudo, e aos poucos identifica o desenho por trás do caos. Há um padrão invisível, e você começa a enxergar. As pessoas se tornam previsíveis quando acreditam que estão seguras. É nesse ponto que você entra em silêncio. Aprende a lançar perguntas não para ter resposta, mas para obrigar os outros a se revelar. Usa o silêncio como armadilha. Deixa o desconforto escorrer até que confessem o que não queriam mostrar. Enquanto parecem confiantes, você coleta dados, friamente, sem ser notado. A mente sombria não busca espetáculo. Ela prospera no ambiente em que os outros estão relaxados demais para se proteger. E de repente, seus olhos já não veem pessoas comuns. Você enxerga utilidade, fraqueza, influência e risco. Você detecta o mentiroso antes que fale, o inseguro antes que se exiba, o traidor antes que age. Fica segundos mais rápido que os demais, sempre passos à frente. Porque ficou mais inteligente, mas porque deixou de ser ingênuo. Você descobre que a verdade não é o que importa, mas o que os outros acreditam. Que confiança é ferramenta, que a maioria mente para si e para você. E se você aprender a guiar essas ilusões, terá controle. Essa é a essência. Não, QI não é carisma, não é esforço. É domínio pela percepção. Suas palavras se tornam ar, não desperdiçadas, mas medidas. Você lança verdades como veneno lento, invisível e irreversível. Você não se justifica, não reage a insultos, não se defende, porque aprendeu a fazer os outros se arrependerem sem confronto. O jogo deixou de ser dele. Agora é o seu jogo. Você não revela seus planos, não entrega seus alvos, não mostra quando foi feito. A dor é só informação. Você se torna estratégico, não cruel, mas implacável. Essa metamorfose silenciosa que Maquiavel admite. Quando alguém para de se moldar a um mundo e começa a redesenhar. E o mais fácil, ninguém percebe até ser. Ainda acreditam que você é inofensivo. Não percebem que já estão na sua presa que você preparou por meses, talvez. Nesse momento, você já não precisa de. A inteligência sombria não nasce de um mas de incontáveis olhos, observação e leitura fria da alma. Bem-vindo à sua nova identidade. A versão que não corre atrás. Porque agora tudo vem até você. O momento em que você deixa de buscar aprovação, escuta mais do que e percebe que está se tornando perigoso. E o que isso significa? Significa que você desenvolveu sinais que assumem, mesmo sem quer conhecer os 5 traços que definem quem se torna. O primeiro é: você não reage como os outros, não se abala com isso, não se perde, não porque suprimiu, mas porque a raiva se torna tristeza, se converte em extra, medo vira. Você não age pelos sentimentos. Você usa os sentimentos para revelar a fraqueza enquanto gritam e entram em você. Esse silêncio não é o som de uma mente. Você começa a enxergar além das. Observa os gestos, os olhos que traem miras, a voz que revela. Você escuta o que não é dito, percebe a mudança sutil no ar quando alguém escuta. Não precisa de você. Isso. Pessoas ao seu redor sentem que você enxerga isso. E isso as porque sabem que você pode ver o que tentam. Como Maquiavel
As promessas pertencem ao passado, a quebra delas pertence ao... Você era a traição antes mesmo que ela. Quando entra em um ambiente, não precisa falar. Sua presença é sutil. Seu silêncio vale mais que os gritos de nas. Porque você não busca ser interessante, busca ser ímpar. O gozo entende o valor, revela o bastante para ir, mas nunca o suficiente para... As pessoas temem o que não compreendem e você lhes dá incerteza suficiente para mantê-la alerta. Você aprendeu que poder não é estar em todos os lugares, mas... E raridade. A maioria fala para preencher. Você fala para plantar. Cada palavra é errada. Cada pausa é esta. Você não tenta ser, você induz os outros a se convencerem. Usa tom, pausas e perguntas câminas. Sabe quando elogiar, colar, e entende que o silêncio fere mais do que são. É por isso que, quando delar, toda a conversa se dobra por força, mas por influência. O ultra é o que destrói os comuns, mas fortalece-o. Você não depende de ninguém. Não precisa aplauso. Não precisa ser do. Porque aprendeu a ser sua parte. E quem não tem nada a provar se torna. Culpa, vergonha, ação. Nada disso. A versão antiga que implorava por lealdade e agora você se move. Surge, é útil, e desaparece quando sua ausência pesa mais que... Esse é o poder, porque quem não precisa de nada não pode ser manipulado por... Esses 5 traços não comum transformam você exceção, em força que não pode nada. As pessoas entendem, mas sentem. Isso é inteligência. Lembre-se. Conhecimento sem uso é segredo. Você já afiou a lâmina, agora. Controle conversa nalas. Deixe os outros falarem, extraia. Perguntes pensam, que sentiram, o que acontece. Cada pergunta inocente é uma porta aberta. Diga apenas o bastante para mover ideias. Nunca o suficiente para uas. Não participe conversa. Acione-a, sobretudo. Use o silêncio arma. Pessoas não supõem o vazio, e corre-lo. Justificam-se se imploram. Você ao contrário de quieto. Deixe que se afoguem na pede. Ofereça o olhar. Apenas o peso pensa. Esse descondomínio. Você não precisa voz, mesmo assim seu. Eles sentiram sua presença. Terceiro. Reflita as emoções deles e depois. Se alguém está pela raiva, a compagia. Se mostra segurança, haja como se também irto. Se orgulho, a verdade, então, vire o splis. Pegue a raiva e direcione outro alvo. Pegue a insegurança e ofereça um elogio disfarçado que os alinhe. O orgulho, e use a lisonja para posicioná-lo. Esse é o mecanismo da manipulação. Você dá passos, apenas abre caminhos para que caminhem de própria, acreditando que... Quarto, revele apenas da vitória. Nunca exponha planos resultado. Permita o subestimem, que confundam sonhos. E quando o desfecho for seu, exponha a verdade de forma fria. O terror maior não é perder, mas descobrir contribuiu, pota. Esse é o poder. Esse é o ato puro da... Quinto, jamais utilize o poder emoção. Aqui dos caem. Agem para alhar sentimentos, atacam provar ponto e não. Vos cálculo. Se elimina alguém o faz sem ruído, sem rastros. Um corte limpo, um desastre súbito. For cruzado, já na hora. Espere o momento em interação. Não do ego. Essa é um peso. A correção calcular é arte. Suas ações precisam ser destino, sentimento. E por último, esconda a santidade. Nunca permita que alguém veja por inteiro. Ofereça a superfície, algo que pareça perspicaz e completo. Quem pensa que entende você aguarda. Doar segurança, descuido. É nesse passo que age. A jogada mais afiada não é a inteligência, mas fazer com que os outros acreditem ser mais que você. Deixe-os cair em armadilhas que construir. Você precisa de tronos, de status. A ingência sombria é invisível. É influencer notado. É mover peça e assinar o tabuleiro. Foi o que Maquiavel entendeu ao preferir a raposa ao leão. Qualquer um pode rugir, mas só a raposa vence sem ser vista. A essa altura sua mente não é só aguçada, ela é armada. E o palco mais arriscado não é a guerra, nem a política. São os relacionamentos. É nesse campo que a maioria perde, trocando razão por emoção, entregando poder em nome do afeto, da lealdade ou da culpa. Mas quando você opera na escuridão, vínculos deixam de ser armadilhas emocionais e se tornam campos estratégicos. Cada conversa vira
negociação. Cada sorriso pode ser suborno, cada silêncio é mensagem. Os outros entregam sua história na esperança de aceitação. Você, ao contrário, ouve, mas não revela. Permite que se enforquem na corda que você oferece sem que percebam. Não mostrar é sua maior arma. O que eles não sabem, não podem usar. Enquanto falam, você capta as rachaduras escondidas, a insegurança camuflada em sarcasmo, a fraqueza escondida sob confiança, o desejo mascarado de bondade. E quando testam você, não reage, você desaparece. Em seu universo, desrespeito não merece resposta, merece desqualificação. Seu silêncio se torna mais ameaçador que qualquer explosão de raiva. Eles esperavam confronto, mas recebem ausência. E essa ausência se torna reflexo de poder. Logo, todos ajustam o comportamento ao seu redor. Não porque você exige, mas porque sua presença obriga. Você não é comum, não é previsível. O mistério se torna controle. A proximidade passa a ser um privilégio revogável. Afeto não compra acesso. Palavras não compram perdão. Você não pune com ira, pune com distância. E nada é mais devastador para um manipulador do que ser ignorado por aquele que não consegue dominar. A inteligência sombria não apaga sua humanidade. Ela a refina. Você escolhe quem tem acesso, mas nunca permite que alguém veja o todo. Os outros buscam validação. Você busca clareza. Eles dão amor para evitar solidão. Você dá silêncio para revelar desespero. Enquanto exigem resposta, você oferece quietude. Essa quietude é aterrorizante, porque revela que você já os enxergou por dentro e decidiu que não valiam resposta. Nesse estado, você já não explica, não implora, não prova nada. Apenas some quando a energia é falsa e sua ausência se torna sentença. O arrependimento nasce no eco da sua falta. Sem uma palavra você vence, não porque controlou os outros, mas porque dominou a si mesmo. Esse é o ápice do poder. A presença intocável, a mente inquebrável, a alma que não pode ser manipulada. Agora, algo mudou em você. Não é mais o mesmo. Não é passivo. É estático. Não é fraco. É silenciosamente inabalável. Essa é a metamorfose final. Você não é gênio barulhento, não é guia popular, mas fantasma que move engrenagens escondidas. Não discute vitória, constrói resultado, porque o poder real não é mostrar, é sentir. E você se tornou exatamente isso, a força invisível, que aterroriza porque não precisa servir. Você deixou de jogar o jogo dele, criou-o. A inteligência deixou de ser apenas virou tática, virou destino. Agora você entende o que Maquiavel quis dizer. Amor ou medo movem os homens, mas existe um terceiro caminho. O controle pelo mistério. Você não precisa ser não precisa ser basta ser lembrado, porque sua observação constante já é presença suficiente. Se chegou até aqui não foi por aqui. Você não é espectador, é sobreviver. Esta jornada não revelou apenas o mundo oculto lá, mas despertou algo dentro de você. A transformação e nada como antes, agora como eu vejo as sombras e não como gesto ao algoritmo, mas como pacto silencioso entre mentes que ousam ver além das marcas. Aqui não há espaço para ilusões. Há apenas a busca pela verdade, incômoda e liberta. Bem-vindo ao território onde o não ele observa, ele se, ele e quando percebe, será tarde diz.